Ele alcançou os cargos mais altos do Poder Judiciário. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor em Direito e livre docente pela Universidade de São Paulo, ainda é doutor honoris causa por 3 universidades no exterior, uma na Argentina e 2 na França. Nós estamos falando do jurista Eros Grau, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Eros Grau nasceu em 19 de agosto na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É casado com a filósofa Tânia Marina, tem 2 filhos e 3 netos. Adora cozinhar, viajar, fotografar e escrever. Tem no currículo mais de 40 obras jurídicas e ainda publicou livros de contos, crônicas e um romance. Desde setembro de 2011 faz parte da Academia Paulista de Letras. Em 1972, época da ditadura militar, Eros Grau foi preso e torturado por pertencer ao PCB. Anos depois foi consultor da bancada paulista na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, integrante da Comissão Especial de Revisão Constitucional. Professor titular da Faculdade de Direito da USP entre 1990 e 2009, foi ainda professor visitante da Universidade de Paris e da Universidade de Montpellier, entre outras. É Officier de Légion d'Honneur e Officier da Ordre Nationale do MRT, com decorações outorgadas pelo presidente da República Francesa. Olá, um prazer mais uma vez estar com você aqui na nossa TV Assembleia, no programa Discussão Nacional. Hoje estamos recebendo um dos maiores juristas do país. Um professor respeitado não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E alguém que alcançou e ocupou o mais alto posto dentro da carreira do Judiciário, o de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para você que é da área do direito, da área jurídica, pode ser uma grande inspiração para você não colocar limites nos teus sonhos e nos teus projetos. E você que não é da área jurídica, poder entender um pouco mais de toda essa dinâmica do funcionamento e do momento atual em que nós passamos. E não só isso, mas conhecer outros aspectos da vida desse grande jurista, dessa grande personalidade nacional, o ministro Eros Roberto Grau. Ministro, prazer muito grande tê-lo aqui conosco, obrigado pela honra de ter vindo aqui, aceito o convite na nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui, esse convite ter sido feito, e eu sinto uma grande alegria por podermos conversar um pouco. Ministro, como é que foi, vamos voltar ao jovem Eros Roberto Grau, como foi a sua paixão pelo direito, quem o influenciou, de que maneira o senhor decidiu e fez essa opção tão importante para o país de seguir a carreira jurídica? Foi uma coisa muito curiosa, porque eu tinha grande entusiasmo para fazer o curso clássico, eu tinha grande entusiasmo para estudar, fazer faculdade de filosofia, literatura portuguesa, sobretudo. Tinha um grande professor no curso colegial, Massô Moisés, hoje é meu colega na Academia Paulista de Letras, e eu me entusiasmei muito. E aí eu achei que, porque meu pai tinha vindo para São Paulo, do Rio Grande do Sul, para cá, para poder me dar oportunidade de estudo, eu fui fazer o direito só para fazer a faculdade de direito, só para ter assim uma base. E para dizer que estava fazendo alguma coisa, mas o meu entusiasmo era com a filosofia. Aí descobri que era o direito, e aí larguei a minha paixão pela novela de cavalaria e pela literatura portuguesa e acabei enveredando pelo direito. Dentro da filosofia, que foi sempre sua paixão, o que mais lhe despertava? O racionalismo dos franceses, o pragmatismo dos americanos, os grandes filósofos alemães do século XVIII e XVII? Eu tive vários momentos perdão, de sorte na vida, de ter sido abençoado. E uma das bênçãos que eu recebi do patrão velho, como eu chamo, é que minha mulher é formada em filosofia. Então ela, na verdade, eu digo de vez em quando lá em casa que quem pensa lá em casa é ela. Certo. E ela que me dá certos parâmetros. Isso
facilitou muito a minha relação com a filosofia, porque ela me ajuda muito. Eu digo sempre que se eu tivesse se tivesse uma tragédia e me dissesse que eu tenho que ir para uma ilha deserta e só posso levar 3 livros, não é? Eu diria que eu levaria Aristóteles, São Tomás e Hegel. Aí eu diria que aí está o fundamento do meu modo de olhar para a vida. Aristóteles, São Tomás e Hegel. Muito bem, espetacular. Um empirista, um idealista, muito importante. Mas até que ponto essa filosofia também o auxiliou no desenvolvimento da faculdade de Direito e na sua escolha pelo ramo do direito que iria seguir? Um grande publicista. Isso foi... Eu diria que me auxiliou muito, porque se eu pudesse responder a sua pergunta de um outro modo, eu diria o seguinte: eu fui, desde a faculdade, um positivista. Perfeito. Quer dizer, hoje eu digo de um modo muito sintético que na faculdade de Direito se aprende a lei, o direito positivo, a lex. A justiça é um outro caso que se estuda na faculdade de filosofia, as religiões mostram ou tentam mostrar, mas o direito que se aprende na faculdade de Direito e que se aplica nos tribunais é um direito positivo, é a lex, tem nada a ver com o jus. Eu que exerci a magistratura, em determinado momento da minha vida, se quisesse fazer justiça pudesse fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu teria tomado decisões inteiramente distintas daquelas que eu tomei aplicando a lei e a Constituição. Então, me parece que essa distinção é muito importante. E eu aprendi isso na vida. Não é? Qual a importância dos princípios gerais do direito na flexibilização da lei e até que ponto isso implica numa atividade jurídica e não uma atividade política, interferindo na ação dos poderes? Isso é uma coisa terrível, porque não existem princípios no direito. Existem princípios éticos, princípios morais, princípios religiosos. Agora, no direito, o que existe são as regras, o que está escrito lá. E essa coisa de se fazer alusão aos princípios para tomar decisões à margem da lei, o que tem acontecido com grande frequência, um dia vai acabar. Há ciclos aí, não é? Há ciclos aí. Eu tenho escrito sobre isso e acho um verdadeiro absurdo que um juiz, desembargador, ministro de tribunal, tome decisões fora do direito positivo, do direito escrito, daquilo que manda a lei. Não é? Mas isso um dia vai acabar. Seria uma fase que estamos vivendo no país? Sim, eu acho que é uma fase que estamos vivendo, talvez no mundo inteiro, Mas essa onda, digamos assim, dos princípios, essa coisa toda, isso já fora do Brasil já foi muito mais ampla, digamos assim, mas já começa a amainar, Quer dizer, o que faz um juiz? Ele aplica o direito positivo. Com o que trabalha os advogados, o Ministério Público? Trabalham com a lei, o direito positivo. Fora disso, nós vamos partir para a desordem. Muito bem. Então, na faculdade, o senhor já tinha essa noção, claro, com uma visão mais positivista, mas a noção da importância da regra jurídica. E como é que isso acabou influenciando nos seus primeiros passos após formado? Seja na opção para o magistério, seja na sua carreira. Isso, de certa forma, isso determinou toda a minha vida, não é? Isso determinou toda a minha vida. E eu acho que, também pela circunstância de ter uma amiga fabulosa, monumental, que é a minha mulher,
e que, de certa forma, aquele jeito suave, indireto que as mulheres fazem quando elas dominam os seus maridos, ela me ajudou muito, mas muito a ser objetivo, não é? E foi por aí que eu caminhei. Foi por aí que eu caminhei. Lógico que eu tive muita sorte. Eu trabalhei em casos importantes, em questões importantes. E isso, uma vida sempre foi muito generosa comigo. E a sua esposa? Onde o senhor a conheceu? Como é que foi essa paixão? Como é que se deu isso? Como é que isso ela percebi da importância que ela tem na sua vida, a maneira como o senhor se refere a ela? Eu trabalhei numa empresa estatal. Que no momento que ela surgiu, eu ajudei a constituir a parte jurídica dela e tudo, que é a empresa de água de São Paulo, ela chamava-se Comasp, hoje é Sabesp. E um dia eu vi essa moça lá, que trabalhava lá, e me apaixonei, e nos casamos. E ela é maravilhosa, né? Foi por aí que nós nos encontramos. É meu melhor amigo. Eu sempre digo que tive dois grandes da vida, me deu dois amigos. Meu pai, que já se foi, e o meu amigo, que é minha mulher. Ela é fabulosa. Espetáculo. Mais um grande exemplo. O senhor, então, formado, resolveu realizar seu primeiro exame de mestrado para iniciar a carreira acadêmica. Pois é, o doutorado, como é que foi esse primeiro, a sua paixão, a sua dissertação, o tema escolhido e por que ele suscitou essa sua paixão? Na verdade, eu não fiz mestrado. O que aconteceu foi o seguinte: em 67, ou quando houve a mudança na estrutura da carreira universitária, eu tive um impulso. Naquele momento podia-se fazer a livre docência diretamente na USP, na São Francisco. E eu tive um impulso de escrever uma matéria e fazer a livre docência, porque um bando de gente estava fazendo. Olha, só na área do meu departamento, Geraldo Ataliba, Antônio Roberto Sampaio Dória, Nabantino, uma porção de gente. E alguém, um amigo, me disse: olha, você está fazendo bobagem, você é muito moço. Vai e faz o curso novo de doutoramento. Então eu fiz um novo curso de doutoramento que tinha surgido, quer dizer, porque houve a mudança, e eu trabalhava com direito tributário muito. Aí eu percebi que não ia ter. Esse negócio de direito tributário tinha muito professor. E na época eu também trabalhava dando uma assessoria jurídica, uma consultoria jurídica para uma turma um amigo que era encarregado das regiões metropolitanas aqui. Então a minha tese de doutoramento foi sobre região metropolitana, e eu então me encaminhei para a área do chamado direito econômico que surgia, não é? E depois o meu doutoramento como eu disse, é sobre região metropolitana. É um livro que está esgotado. Eu adoro estar esgotado, porque era uma coisa que, quando a gente é mais moço, a gente escreve sem os cuidados que tem hoje, né? Depois eu fiz uma livre docência. E a minha tese chamou-se Planejamento Econômico e Regra Jurídica. E está publicada pela revista dos Tribunais. E aí houve um concurso para adjunto e depois, finalmente, um concurso para titular. Deixa eu aproveitar um pouco, então, essa sua expertise no doutorado. Nós
já votamos aqui na Assembleia a criação de algumas regiões metropolitanas. A última, região metropolitana de Ribeirão Preto, com uma grande conurbação. Quais seriam as vantagens de se instituir uma região metropolitana? A integração do transporte, segurança, atração de investimentos. Como é que o senhor hoje vê a sua dissertação à época e aplicada hoje à atualidade? Tudo mudou muito, não é? Tudo mudou muito. Naquela época era a Lei Complementar 14. E eu digo sempre que o que caracteriza, vamos dizer assim, esse fenômeno é que antigamente você tinha um núcleo urbano dentro de um município, não é? E hoje o que você tem? Você tem vários municípios dentro de um núcleo urbano unificado. Então, eu acho muito complicado organizar isso, não é? E às vezes eu tenho a impressão, meu caro, às vezes eu tenho a impressão de que determinadas fórmulas jurídicas de estruturação jurídica, elas servem mais para sossegar o pito do que para resolver problema, não é? Pelo simples fato de haver uma tentativa de organização, aplaca um pouco, vamos dizer assim, sereniza determinadas aspirações, reivindicações. O Brasil é um país talvez que tem uma grande característica, que é essa coisa da autonomia municipal, né? Isso é muito mais importante para nós do que para em vários outros países do mundo, né? A nossa federação já é peculiar, porque ela copia o modelo americano que juntava 13 colônias, portanto, centrípodo, e o nosso federalismo é centrífugo, né? Então, nós somos federalismo diferentes. Centralizado, né? Pois é. Nós somos diferentes, especiais, particulares, peculiares. Aproveitar um pouco. E na sequência da sua carreira acadêmica, explorando o lado jurista, para o nosso telespectador, veio a sua tese de livre docência. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente também aproveitar dessa... A minha tese de livre docência foi sobre planejamento econômico e regra jurídica. Também, aí, vamos dizer assim, eu já estava inteiramente integrado no chamado direito econômico, porque, na verdade, quando eu fiz o doutorado, eu fui chamado pela faculdade, o professor catedrático era o Pinto Antunes, grande figura. Depois que Pinto Antunes se aposentou, houve o concurso de Geraldo Vidigal, que virou professor titular. E já naquele momento, nós deixamos de ser professores da área de economia política e passamos a ser, então, professor de direito econômico. O direito econômico estava plenamente instalado, instituído. O Geraldo, meu grande, imenso amigo, uma figura encantadora. E a minha tese de livre docência, então, é uma tese em que eu examino os aspectos jurídicos, quer dizer, o planejamento, né? O que era, na época, também uma coisa muito importante. Tinha o primeiro PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E foi uma tese nesse sentido, procurando... eu fiz uma pesquisa muito detida na área internacional, o que havia sobre o chamado... Até se falou em direito do planejamento, mas não, um capítulo do direito econômico. Perfeito. Falta um pouco de planejamento de médio e longo prazo nas administrações públicas no Brasil, essa descontinuidade administrativa em que hoje ela foi atenuada, essa descontinuidade, com uma legislação mais rigorosa. Mas até que ponto no Brasil nós ainda estamos desorganizados nesse aspecto? Acho que nós estamos muito desorganizados. É curioso porque eu, sobretudo depois que me aposentei, eu viajo muito à França
E é uma coisa muito curiosa acompanhar a vida política lá e ver como, às vezes, uma mudança até de governo, né, até de total, ou de ministro, não afeta fundamentalmente o funcionamento e a estrutura do ministério. Não é? Porque há coisas que estão, eu vou usar a palavra no outro sentido, planificadas, não no sentido de haver um plano, mas que estão estabelecidas. Né? Quer dizer, há uma estrutura. Existe uma coisa chamada Estado, não é? Que aqui nós temos mal e mal, digamos assim. Uhum. Então é por isso que há essa provisoriedade, às vezes, de coisas que deveriam ser mais sólidas, estar mais solidamente constituídas. Não é? Falta um pouco desta impessoalidade no trato da administração, a administração como um todo, não a pessoa do administrador. É verdade, a administração como um todo e não a pessoa do administrador. E como é que o senhor acabou aplicando todos esses conhecimentos na área do direito público com tanta profundidade, não apenas como um grande parecerista, um advogado, mas na parte da administração, colaborando e contribuindo com as administrações ao longo da sua carreira? Isso foi uma coisa, digamos assim, foi no passado. Não é? Eu trabalhei em algumas. Eu nunca fui, vamos dizer assim, funcionário público, servidor público, salvo durante um período em que eu fui membro do Poder Judiciário. Mas, posteriormente a isso, quando eu me aposentei na faculdade, né? Porque essa é a coisa mais importante da minha vida. Se por acaso um dia eu estivesse num lugar inteiramente diferente do mundo e alguém me perguntasse o que você fez de bom na vida, a única coisa que eu diria é o seguinte: eu sou professor titular do Largo de São Francisco. Se você me permitir um pouco uma expansão, eu vou dizer, cara, sabe o que é isso? Porque o conceito de ser ministro supremo, ministro da Justiça, ele ser membro disso, daquilo. Mas não, lógico, você tem competência. Ele foi chamado, podia ter sido chamado até para outro cara. Agora, o Largo de São Francisco, não. Aquilo foi conquistado com doutoramento, tese de livre docência, concurso de professor adjunto e concurso para titular. Então essa é a coisa mais importante. A conquista intelectual, a realização do estudo, do esforço, do pensamento. Sim. E aquilo, uma das coisas que me deixa mais feliz é que os estudantes, o 11 de agosto, me chamam seguidamente para dar aula no começo do curso. Esse ano, no ano passado, me chamaram. E uma coisa que agora não, agora estamos dando a aula tem que ser dada na sala lá do... Tem a par e a ímpar? Na sala dos estudantes, não, na sala dos estudantes. Mas antes, parece que houve qualquer coisa lá, o diretor, que é meu amigo, não quer mais que se dê aula no pátio. Mas uma coisa maravilhosa, da aula que eu dei há 2 anos atrás, é que eu pisava naquele pátio e dizia: isso aqui é o pátio do Largo de São Francisco. É o meu pátio. O senhor dava aula ali naquele átrio do... Ali no mas agora não... Não pode. Um método aristotélico. Mas é uma beleza isso. Bom, eu como aluno da Faculdade do Largo de São Francisco, a gente tem muito orgulho de ter o senhor como professor titular. E no primeiro ano, ali no início, que cadeira que o senhor, que aula que o senhor dá para os estudantes, a introdução ao estudo do direito, qual que é a matéria que... Não, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a vida, já ainda na faculdade, era professor de cursinho preparatório para concurso público.
Bom, depois eu fui professor até da Unicamp, tudo, mas comecei a ser professor do Largo da Faculdade em 1973, começo de 73. Né? E era economia política. Foi exatamente o momento em que houve a reforma universitária. Conta-se uma história muito interessante, que o professor de economia política era o Pinto Antunes. E o Pinto Antunes, chegaram o Pinto Antunes e disseram, olha, professor, vai haver a reforma universitária agora. O senhor agora vai ser professor lá da congregação da Faculdade de Economia. Ele falou, mas eu nunca fui professor de economia. Eu sempre fui professor de direito econômico. E foi aí que surge o direito econômico. Por causa desse lance de inteligência, que era uma coisa comum. O Pinto Antunes era um homem brilhante. E aí, então, a economia política, que foi onde eu comecei a dar aula, junto com o Geraldo, como assistente do Geraldo Vigal, a cadeira se transforma em direito econômico. Você esteve na faculdade em que ano? Eu entrei fiz de 82 a 86. Ah, já era direito econômico. Tive aula com o Fábio Nusdeu. Exato. Com direito econômico. E o Fábio Nusdeu dava aula de manhã e eu à noite, ou eu à noite e ele de manhã. Ele dava pela manhã, eu fiz de manhã, tinha aula com ele pela manhã. E eu nessa época dava aula no início da década de 80, sim. Exatamente, eu dava aula à noite. Eu já era já éramos livres docentes, sim. E esse negócio de dar aula de dia, à noite estavam certas coisas complicadas, porque eu tenho um rapaz que eu me relaciono muito bem com ele, e um dia esse cara chegou, ele em casa, né? Porque ele chama Werner Grau, neto, é meu filho, né? Sim. E ele chegou em casa e falou que ia mudar, ia passar até aula à noite. Eu falei, mas por quê? Ele falou, pai, porque eu não quero ter aula com você. Já chega as que eu tenho aqui em casa. E aí, nessa época, eu dava aula de manhã. E eu, sem vergonha, que é um grande advogado hoje. É um grande advogado, Werner Grau, sem dúvida. Grande ambientalista. Tudo. Aí ele foi fazer o curso, mudou para de noite para não ter aula comigo. Veja que sem vergonha. Inteligente, porque assim ele amplia os conhecimentos. Tem aula em casa com o senhor e na faculdade com outro professor. E o direito econômico hoje está atraindo muitos dos jovens juristas? Como é que estou sentindo uma paixão maior hoje pelo o direito civil e o civil, tributário e penal? Mais. Eu não sei, olha, na verdade eu acho que o direito é um todo, não é? Eu acho que o direito é um todo. A minha filha também é formada em direito, só que a minha filha estudou no Porto Seguro e quando fez 18 anos queria ir fazer um curso lá no Goethe Instituto, na Alemanha, e na terceira ida dela conheceu um sujeito que é um sujeito formidável, é o marido dela. Ela vive na Alemanha, é advogada na Alemanha há 25 anos já. Não é? Eu comecei a... Por que eu comecei a falar? De repente, falar da minha filha? Estava falando do Werner, e eu perguntei da paixão pelo direito econômico. Sim. E foi desenvolvendo. Não, o que eu acho, eu digo que eu comecei porque, falei dela porque eu digo sempre a eles, eu digo, olha, se vocês vão estudar direito, se vocês estão estudando direito, se vocês querem ter segurança ao tratar de temas jurídicos, vocês precisam ter uma caixinha de conceitos básicos. Né? Então, são 6 ou 7 conceitos básicos. Tem que saber qual é a diferença entre texto e norma, saber o que é interpretação. Se vocês dominarem esses conceitos básicos, vocês podem enfrentar qualquer ramo do direito. Perfeito. Então, hoje para mim, eu vejo o direito como uma totalidade, uma coisa só. O importante é o raciocínio lógico jurídico. O raciocínio lógico jurídico e ter esses conceitos básicos. Né? Vai do geral para o particular. Lógico. Dedutivo. Lógico. É muito interessante. Eu acho que isso é fundamental.
senhor é um homem internacional, muito viajado, estudou fora, visitou vários países. Me conta um pouco dessa sua experiência internacional, quais os países ou cidades ou povos que mais o impressionaram, sua experiência estudando, frequentando cursos fora, o aprendizado, a importância disso e a visão que eles têm de nós brasileiros, antes e agora. Eu não sei, talvez você me pergunta, eu diria que uma cidade fascinante, maravilhosa, e para onde eu vou daqui a 5 dias até, Ora. é Paris. Por que Paris? Porque, na verdade, Paris não é uma cidade. Paris é uma aglomeração de algumas cidades. Cada bairro em Paris é, na verdade, uma cidade. Não é? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, aqui em São Paulo eu moro ali na Bela Sintra, entre Estados Unidos e Oscar Freire. Eu tenho dado esse exemplo sempre. Se eu hoje, quando chegar em casa, descer, caminhar 150 metros em direção ao Oscar Freire, ou em direção aos Estados Unidos, e for atropelado, eu vou parar nas clínicas, porque ninguém me conhece. Eu sou um desconhecido. Em Paris, se eu estiver no meu bairro, no meu quartier, e eu descer e atravessar uma rua e for atropelado, atravessar o Boulevard Saint-Germain e for atropelado, dali a 1 minuto vai chegar alguém e vai dizer Errous é lá. Por quê? Porque você existe dentro do seu quartier. Está compreendendo? Então você existe, você conhece o jornaleiro, as pessoas falam, se me permitir usar uma expressão, são fofoqueiras. As pessoas são extremamente fofoqueiras. Por exemplo, tem o café, não é? Nós temos um pequeno apartamento lá, perto do Café de Flore. Se minha mulher descer e passar lá, porque vai comprar jornal por alguma razão, porque lá a gente faz tudo, não tem absolutamente, não existe a mordomia que existe no Brasil, né? Não tem ninguém para ir à farmácia para nós, para comprar isso ou aquilo. E se ela passar, por exemplo, um dos garçons amigos vai dizer, olha, o Eros passou aqui, o Eros foi para lá. Quer dizer, você vive numa pequena comunidade, não é em Interessante sociedade, que é uma cidade grande e mesmo assim ela... Que tem pequenas comunidades, o que o alemão chama de Gemeinschaft, quer dizer, não é a Gesellschaft, não é a sociedade onde as pessoas se relacionam, mas é um lugar carinhoso. Lógico, se eu atravessar os limites do 6e e for para um outro quartier, vai acontecer a mesma coisa que aconteceria na Bela Sintra. Ninguém te conhece. Você é um anônimo. Mas então é isso. Eu acho que Paris tem essa peculiaridade. As cidades francesas são mais afáveis. Não é? As cidades francesas são mais afáveis. Então, E as alemãs? Olha, depende. No norte, todo mundo é muito fechado. Os alemães do sul são uma festa. Bavária, né? A Bavária. Minha filha, e meus netos e meu genro vivem na Bavária, vivem em München, em Munique. Maravilhosa cidade. Lá é uma cidade... É o alemão de bom humor, como eu digo, né? É o alemão de bom humor. E a gente vai lá de vez em quando. Mas quando não estamos em Tiradentes ou em São Paulo, a gente fica mesmo na França, que é a nossa opção, a nossa escolha. Um homem versátil como o senhor, que não apenas se limita ao conhecimento e atuação na área jurídica, desenvolve hobbies, paixões,
Fala um pouquinho dessas paixões, a leitura, a culinária, a arte. Eu trabalhei muito com fotografia, fiz muita fotografia naquela época que ainda eram as fotos no papel, que a gente revelava o filme analógica, né? E nós temos uma casa em Minas, em Tiradentes, embora eu não seja mineiro, eu sou mineiro por opção. E naquela época a gente trabalhava em laboratório. Aí um dia minha mulher, Tânia, me disse, olha, você tem que escolher, você vai ser advogado e professor ou vai ser fotógrafo, porque você perde completamente a noção do tempo. E aí a minha opção foi ser advogado. Bom, mas agora eu voltei um pouco para a fotografia, porque agora a gente faz as fotografias com essas máquinas digitais, né? Eu tenho uma maquininha bem razoávelzinha, né, que eu até me orgulho muito dela, é uma Leica profissional. Então eu estou voltando a fazer. Minha mulher faz fotos maravilhosas também. Agora, a gente tem que fazer, na vida, a gente sempre tem que fazer escolhas de opções. Quer dizer, o fato de ser professor, advogado, não impede que eu faça fotografia, que eu faça várias outras coisas, mas a gente tem que centralizar. Hoje eu posso aproveitar, tentar voltar um pouco à fotografia. E escrever, não é? E escrever. Para mim, hoje, o que eu escrevo de literatura é muito mais importante do que eu escrevo de direito. Vamos falar um pouquinho de dois livros que o senhor trouxe aqui. Eu depois fazer uma dedicação aí. Pourquoi j'ai peur des juges? Por que tenho medo dos juízes? Vamos dar uma olhadinha, focar aqui, por favor, a câmera. Esse livro está publicado pela... Um livro em comentário em francês. Fala um pouquinho desse livro para nós, professor. Esse livro, na verdade, ele foi publicado originariamente aqui pelo Álvaro Malheiros, que é meu grande amigo. Malheiros Editora. Malheiros Editora. E o nome dele era Ensaio e Discurso sobre a Interpretação do Direito. Depois, num determinado momento, perdão, na quinta para sexta edição, nós mudamos o nome e passou a ser Porque Tenho Medo dos Juízes. Eu fui trabalhando em cima do livro, acho que isso é muito importante, a gente não para. Sim. Não é? Eu tenho outro livro que está em 9ª edição, e tenho outro em 17ª edição, tudo pela Malheiros. Mas eu estou sempre trabalhando. Né? Então, aí ele passou a ser publicado Porque Tenho Medo dos Juízes. Até que um dia um professor francês, muito amigo meu, mentiu que gostava muito do livro, mentiu que o livro era bom e sugeriu que traduzissem, e uma editora francesa, então fez a tradução. E é um livro jurídico. O outro é um livro de literatura. Esse aqui. E Pourquoi vous avez peur des juges? É por causa de certa forma, nós já falamos sobre isso agora. Né? Perfeito. Uma atividade muito criadora, gera uma certa insegurança no sistema. Total. É uma coisa muito curiosa, porque, não sei, você é mais moço um pouco, mas houve um determinado momento no Brasil que surgiu um movimento chamado Direito Alternativo. Sim, acompanhei bastante. Bom, eu naquela época, quer dizer, pelo fato das minhas posições políticas, por exemplo, identificado na faculdade como um homem à esquerda, a expectativa talvez fosse que eu aderisse àquilo, e eu jamais aderi. Porque aquilo é uma loucura. Né? Inclusive, um dia tive um diálogo com um sujeito que era entusiasta, e eu digo, escuta, você fica preocupado com a defesa dos mais frágeis, mas na hora que você permite que cada juiz decida da cabeça dele, é lógico que os mais frágeis sempre
vão ser mais fragilizados. Né? Isso é óbvio. Então, eu diria... O direito, é de um parâmetro, né? Que a garantia do mais fraco é um parâmetro objetivo. Pois é. Hoje, a garantia do mais fraco na nossa sociedade é o direito positivo. A verdade é essa. É o que dá igualdade a todos, que o direito está lá, é a regra igual para todos. Exatamente. Com algumas interpretações, mas não criadoras, né? É verdade, não pode. Por isso que eu tenho essa posição. Durante o tempo que eu estava no tribunal, eu fui um positivista ferrenho. Aliás, um grande garantista contra abusos. Agora, e essa pergunta que eu ia fazer na sequência. O livro Por que Tenho Medo de Juízes? O senhor foi um dos 11 juízes mais importantes do país. Como foi o convite para ir ao Supremo Tribunal Federal? O senhor esperava? Foi uma surpresa? Como o senhor encarou essa ida a Brasília para assumir esse coroamento que existia na carreira acadêmica como titular da faculdade de direito mais tradicional e importante do país e agora do maior tribunal e mais importante do país? Como foi esse convite? Esse convite foi assim, eu posso contar porque como houve escreveu-se um livro lá compôs-se um livro sobre o Supremo, para contar isso que eu vou contar agora, na ocasião pedi autorização para contar a primeira parte da história. Eu sempre fui muito ligado a um sujeito que é meu amigo, porque nasceu na mesma rua que eu, no mesmo lado da rua, na mesma quadra, na cidade que eu nasci, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, chamado Nelson Jobim. O Jobim é meu irmão. E embora pela circunstância de eu ter sido nomeado ministro do Supremo na época do governo Lula, não tenho nada a ver com Lula, nunca tive nada a ver com Lula. Aliás, a maioria dos ministros que foram nomeados na época não tem, Peluso não tem. Sim. Não é? O Joaquim. Um pouco. O Elis Brito era do PT, foi candidato a deputado do PT, foi o único. O Joaquim, Carmen Lúcia, bom, mas não importa, isso não importa. O que importa, o que eu ia dizer era o seguinte: o Nelson me chama e me diz que ele era ministro da Justiça, que ia haver uma vaga e que o Fernando Henrique teria dito, convidado, e que se não fosse ele, Nelson, eu iria. Eu seria convidado. Então, eu digo, foi a primeira vez que apareceu essa ideia. Depois, quando o Márcio Tomás Bastos é chamado pelo Lula para ser ministro da Justiça, acho que foi 2002, ele assumiu o ministério em 2003. 2003, que o Lula ganhou a eleição em 2002 e ele assumiu em 2003. Houve um congresso na Bahia e o Márcio, congresso da OAB na Bahia, o Márcio teve uma conversa longa comigo e disse que que o Lula queria fazer uma escolha que redundou no Joaquim, um membro do PT, que foi o Carlos Brito, que era deputado, não era deputado, tinha perdido a eleição, e queria levar um jurista de São Paulo, e que tinha passado na cabeça dele Fábio Comparato, Dalmo Dallari e Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas todos eles já tinham a idade mais de 65. Então o Márcio disse assim, eu vou te indicar. O Márcio era meu grande amigo. Aí eu digo, não, tudo bem, mas o fato é o seguinte, agora não dá. Agora não dá porque eu tenho um escritório, eu tenho que fechar isso. Então acertei com o Márcio que seria no ano seguinte na vaga do Maurício Correia. A minha ida então para o Supremo tem essa... agora eu contei tudo, eu contei a história toda. Né? É interessante que muitas vezes
tantos candidatos fazem pressão, articulam, fazem lobby para ir a obter cargos de nomeação, e o senhor não. Sendo chamado, convidado e dizendo, não posso ir agora. O que dá um pouco da sua personalidade de desprendimento, né? Não, mas não é isso. O fato é o seguinte, quer dizer, imagine que eu sou presidente da República e que eu tenho que nomear 2 ministros supremos. E imagine também que eu domino o tempo e que eu sou capaz de fazer rejuvenescer as pessoas para agora, para existirem agora. Quem é que eu nomearia ministro supremo? José Inácio Botelho de Mesquita. Você conheceu? Sim, claro. José Inácio Botelho de Mesquita. Professor. Grande jurista, grande jurista. Pitombo. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Foi desembargador. Foi meu professor. Muito bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu nomearia porque eu conheço, mas o fato é que as pessoas não conhecem, quer dizer, são 2 juristas maravilhosos que São Paulo teve, mas que não eram conhecidos. Então, quem é que vai para o Supremo? Quem vai para o Supremo? São pessoas que têm valor, evidente, mas tem inúmeras outras que têm tanto valor ou mais, mas que não chegaram a ser conhecidas. Eu acabei de dar 2 exemplos. Não tiveram oportunidade. Que teriam sido figuras exemplares, né? Não tenha dúvida. O senhor se recorda de alguma decisão mais polêmica, que o senhor tenha participado do julgamento e que tenha te marcado de alguma maneira? Tenho sim. Se você me perguntasse qual foi a decisão mais importante que eu tomei, e eu, na minha intimidade, eu pensasse, eu tinha umas 2 ou 3 coisinhas pequenininhas, mas assim, que só aconteceram porque ainda há direito penal lá no tribunal. O caso de uma mulher cujo marido estava preso e ela foi levando uma migalha, uma coisa lá de um negócio desse de maconha, e era uma mulher doente, muito doente, lá. Mas uma coisa assim absolutamente de menor importância, assim, em termos de tamanho. Uma coisa simples, essas pequenas coisas que influenciam, talvez para mim aqui. Agora, qual foi o caso? Foi a questão da anistia. Eu tinha intenção de me aposentar quando eu completei 5 anos e pouco, mas aí tive uma conversa séria com minha mulher e com um grande amigo, que é um frei dominicano, que é meu irmão. Eu digo, não, eu vou ficar para julgar, porque se eu não ficar para julgar esse caso da anistia, daqui a alguns anos eu vou lembrar que eu dizia a mim mesmo que eu me acovardei. Então, julguei, e foi uma coisa terrível, tormentosa, porque a anistia foi ampla, geral e restrita, era para os 2 lados, se não houvesse. E aquilo que foi dito lá, e essa decisão, eu fui relator, né? Por isso, eu fui relator, foi 9-2, e isso foi marcante. Agora, eu vi muito desaforo e muita indelicadeza, grosseria, por conta disso. Deixa pra lá. Mas isso mostrou a sua coerência com a compreensão de que o direito tem que ser interpretado à luz das regras que estão lá e não daquilo que o julgador tem vontade de que fosse. Porque o senhor lutou contra a ditadura. O senhor foi um homem que se pôs contra, sofreu por isso.
Mas o momento de julgar era o seu compromisso com o jurista, com o direito, com os princípios da Constituição. Então, Com as regras da Constituição. com as regras da Princípios, Constituição. não. Olha, existe... eu não posso, se eu desempenho uma função pública, uma função de juiz, eu não posso usar das minhas atribuições para satisfazer para superar qualquer frustração ou para realizar qualquer desejo. Quem faz isso está traindo o seu ofício. Não é? Ou seja, o senhor não parte de uma ideia pré-concebida, eu quero chegar lá, e já vou construindo o raciocínio para chegar onde eu quero. Não, eu não sei como é. Pode ser até que isso aconteça. Quer dizer, o processo de formação da decisão talvez passe. Há sempre um ponto de partida. Agora, isso é diferente, ter esse ponto de partida, é diferente de tentar usar o cargo para obter algum resultado. Perfeito. Está compreendendo? Fazer prevalecer Pra os seus conceitos, a sua vontade. Exatamente. Eu tive uma decisão que eu tomei num habeas corpus, que é um troço muito... Foi julgado lá pelo Pleno, e quando terminou o julgamento do caso, não a sessão, nós falava com o gabinete por um negocinho desses eletrônicos aí, uma espécie de Skype, sei lá. Uhum. E eu perguntei lá para um assessor meu, o que você achou do voto? Porque era um negócio... Ele falava, é maravilhoso o voto, pena que tenha sido por esse réu. E eu respondi para ele, mas que pena, você nunca vai poder ser juiz. Ele estava querendo fazer um concurso para juiz. Porque você não pode olhar para a cara do réu, você tem que tomar a decisão. Naquele caso, se eu pessoalmente gostaria de botar aquele filho na cadeia. Mas ele tinha razão, meu Deus. É a história da venda dos olhos jurídica, e a balança da justiça. Exatamente. Ele tinha razão jurídica. E a convivência lá em Brasília, como é que era? O senhor teve uma boa, feliz, salutar convivência com os colegas, os ministros, ou em Brasília em geral, ou é uma cidade que inspira cautela, que tem uma armadilha em cada canto? Armadilha, agreste, cautela, cada um por si, Deus contra. Uhum. Os meus amigos com os quais eu convivia em Brasília, convivia porque eram amigos, não porque, vamos dizer assim, fossem meus colegas no Supremo. Jubim, Peluso, o cara encantador, meu amigo aqui de muitos anos aqui, não é? Celso de Mello, com quem eu trabalhei com o Celso de Mello na época que o Dr. Minley era o secretário aqui. E se bem que Celso não é ele é muito discreto, muito arredio. Carmen Lúcia, eu conheço há muitos anos, uma grande figura. E chega. Depois vieram outras pessoas aí que eu admiro muito. Teoria é um cara que eu admiro muito. Grande formação. Uma boa composição suprema. Mas só, hein? Bom, pertence, né? Sepúlveda pertence. E as aulas, palestras, o senhor continua? Aula não, porque eu... Pressupõe uma rotina. E aí eu fico com menos liberdade para viajar. Mas ainda tenho uns incautos que me convidam volta e meia para fazer palestras e tudo mais, né? Então é legal isso. Quem sabe a gente possa contar aqui, nós estamos implementando um programa Aula na Madrugada. Gravamos a aula e deixamos para os notívagos assistirem. Que legal, vamos fazer isso. Sim. Nós temos, só para mostrar o outro livro, Le Flâneur de Saint-Germain-des-Prés. Esse ali é uma tradução de um livro que saiu aqui pela Globo Livros, que chama-se Paris, Quartier Saint-Germain. Vou botar, aliás, os dois também, um do lado do outro, um ao lado do outro. Isso. Os dois livros do professor. E aí, professor?
Esse livro, aqui ele chama Paris, Cartier Saint-Germain-des-Prés. Eu falo do Cartier, exatamente dessas coisas vamos dizer, da familiaridade, do sentido de proximidade que há lá. Ministro, professor, jurista, humanista, Eros Roberto Grau. Nós estamos chegando ao final do programa, nem senti passar, estamos com praticamente 1 hora de programa de entrevista, e é uma satisfação muito grande. E deixar aqui a nossa gratidão, nosso reconhecimento, nosso carinho à sua pessoa, à sua família. Eu que tenho que agradecer essa fraternidade, a nossa conversa de hoje, para voltar àquilo que eu mencionei há pouco, a diferença entre a sociedade e a comunidade, foi uma conversa de comunidade, foi uma conversa de amigo, não é? E, se me permitir uma expansão, para dizer isso de um modo muito expressivo, foi muito legal. Obrigado. Foi ótimo. E para você, nosso querido telespectador, espero que tenha sido também muito legal e você tenha conseguido aprender a sabedoria do nosso professor Eros Roberto Grau. Já dizia Renato Alessi, a simplicidade advém do conhecimento profundo. Tivemos aqui uma pessoa simples e, ao mesmo tempo, com profundo conhecimento jurídico e filosófico. Até o próximo Discussão Nacional.